Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa próxima aula de metodologia, então. Vamos relembrar o que a gente viu algumas aulas atrás, falando sobre senso comum, iniciando ali um pouquinho a trajetória para aprofundarmos no conhecimento científico. E por falar nisso, né, como é que a gente inicia falando sobre o senso comum? Porque os seres humanos, ou nós, enquanto indivíduos, sempre buscamos uma forma de tentar entender, explicar algum fato ou realidade. E a partir do senso comum, então, que é uma das primeiras maneiras que a gente busca explicar essa realidade, explicar esses fatos, né? Ele sofre influência, obviamente, da intuição, da nossa tradição, do bom senso, né? Entretanto, essa forma de conhecer o mundo, ela é muito importante. Sem ela, a gente não pode solucionar problemas elementares, né? Mesmo que sejam pequenos, do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem que tomar uma decisão, como escolher algum produto, né, para o nosso consumo, ou assinar algum contrato de prestação de serviço, por exemplo. Saber qual é melhor, né? Por exemplo, se eu fosse comprar algum produto para o meu consumo, né? Como é que eu vou estabelecer ali o que é melhor? Se é comprar um miojo ou se é comprar uma fruta, alguma coisa assim? Posso estabelecer pelas minhas culturas, ou pela minha vontade, ou pelo meu desejo, né? Ou posso estabelecer ali por algum conhecimento um pouquinho maior. Ah, miojo é um alimento ultraprocessado. Eu sou um cara que gosta de coisas saudáveis, então eu vou buscar ali uma frutinha, alguma coisa, um alimento um pouco mais natura. Ou eu posso simplesmente escolher pela. Ah, não, eu gosto de miojo, eu vou comer o miojo. Não interessa se ele é processado ou não, mesmo sabendo, né? Que é um alimento ali que não tem muita riqueza energética, uma qualidade adequada para o meu consumo, né? É ruim, mas eu gosto. Então, essas condições, elas servem para as nossas tomadas de decisão no dia a dia. Um exemplo como esse, né, de uma escolha simples. Imagina se eu fosse utilizar um método científico, estabelecer ali um estudo sobre a condição, né, vamos fazer um estudo comparativo sobre os principais compostos do elemento, do miojo, para saber se vale a pena comprar ou não. Vai acabar o miojo, eu não terminei a pesquisa, às vezes, né? Então, essa condição do senso comum, ela é imprescindível no nosso dia a dia. Por que que então eu estou falando sobre isso? Né? Vamos, qualquer pessoa, né, ela pode tomar então as decisões, ela pode fazer afirmações sobre determinado fato, baseadas sobre esse conhecimento prévio. Não precisa então utilizar métodos científicos para falar sobre condições relacionadas a consumo, prestação de serviço, violência, política. Agora todo mundo é conhecedor de política, né? E os influencers digitais e tudo mais, né? Cada um tem a sua opinião e cada opinião é a verdade absoluta, axiomática, né? Então, vejam, essas condições, né, não se empregam de métodos científicos, né, para encontrar a origem real do fenômeno, né? Nós não vamos, às vezes, estabelecer ali. Então, conhecimento, senso comum, conhecimento vulgar, né, é uma forma de se conhecer, mas sendo superficial, né, que se faz através das informações ou de experiência casual. Né? Então, a gente pode utilizar os nossos sentidos, né? Através dos nossos sentidos que a gente vai buscar os conhecimentos ou tomadas de decisão. O senso comum faz isso. A gente não tem intenção, então, quando a gente usa o senso comum, de ser profundo, de ter uma sistematização ou de ser infalível. A gente vai absorvendo pelo acaso, como eu disse anteriormente, tradições, né? Transmissão de geração para geração. Meu pai disse que era assim, então eu faço dessa maneira. Filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Né? Então você vai tendo essas condições sendo trazidas ou sendo incutidas em nós enquanto indivíduos. Não vamos utilizar crivos, né, de postulados metodológicos, né? Não vamos fazer estudos, pesquisas ou reflexões ou aplicações de métodos para se tomar uma condição ali de conhecimento. Né? Mas o senso comum, ele pode se tornar científico, desde que passe por esses crivos, desde que tenha ali avaliação por pares, né, de uma comunidade científica. Então, ele pode atingir esse status de conhecimento científico. O senso comum é a base fundamental do conhecimento. Então, eu posso ter essa condição avançando ali. O senso comum ele é muito importante nesse sentido, então, né? Até inclusive para avançar para os conhecimentos científicos. Mas quando então eu vou falar das questões sensitivas, né, que envolvem o senso comum,
O que a gente poderia elencar? O senso comum ele é superficial, ele conforma-se com a aparência, com aquilo que pode comprovar simplesmente estando junto das coisas. Eu vi, eu estive presente, porque disseram, porque todo mundo diz, porque faz assim. São frases que são muito utilizadas em termos de superficialidade, né, em termos de aparência, quando se usa o senso comum, como justificativas para aquela condição que está sendo analisada ou que está sendo opinada. Também pode ser sensitivo, as vivências que você tem. Eu experimentei uma situação como essa, e aí vale porque a minha experimentação, né, aquilo que eu vivenciei, é o que eu entendo como sendo verdade, né? Então, essas vivências elas não são plausíveis de comprovação ou de mensuração, porque é uma situação vivenciada, uma situação de um estado de ânimo, uma emoção da vida de um indivíduo, né? Ela é subjetiva também. Eu organizei as minhas experiências, eu fiz as coisas, ou seja, eu, enquanto indivíduo, coloco as condições e os meus conhecimentos ali validados. Ou ainda, ela é assistemática, né? Ela não visa uma sistematização de ideias, um encadeamento dessas ideias, de forma a adquirir o conhecimento ou de validar, né, essas ideias, né? Então, no conhecimento, ou no senso comum, no conhecimento do senso comum, nós conhecemos o fato na sua ordem aparente, ou seja, de maneira superficial, sem explicação de ordem sistemática, metodológica, ou uma condição que seja aprofundada. Mas ela tem lá a sua experiência pelo costume e pelo hábito. É essa a condição. Se eu fosse a fazer uma análise ou um embate, uma competição entre conhecimento científico e senso comum, algumas pessoas poderiam argumentar que ambos têm o mesmo valor. Outras poderiam defender que o senso comum é inferior ao conhecimento científico. Então, isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com o que ela foi exposta. Na minha vivência, na minha análise, eu considero que cada um tem a sua contribuição e depende do contexto, como a gente vivencia no dia a dia. Para tomadas de decisão rápidas, essas coisas, a gente usa o senso comum, a nossa vivência. Para algumas condições que a gente quer validar, a gente tem que usar o conhecimento científico. Nada mais claro do que a gente entender o contexto para saber qual influência, ou qual decisão, ou qual tipo de conhecimento a gente vai utilizar. Tá? A ciência, então, né, como eu já estou falando de utilizar, ela tem a ver com o uso, né? Consequentemente, então, ela ultrapassa os limites do senso comum. Não significa que não é uma comparação de ser melhor ou não, mas como ela tem um grau, um nível de aprofundamento, a gente considera, então, a ciência como sendo uma passagem ou ultrapassando o nível de conhecimento, os limites de conhecimento do senso comum. Por quê? Porque ela busca evidenciar, além do próprio fenômeno, ou as suas causas ou a sua lógica de ocorrência. Então, você busca, na verdade, estabelecer princípios, ou conceitos, ou leis, né, que permitem explicar as razões daquela ocorrência, daquele fenômeno que está sendo observado. Você faz, então, repetidas vezes, ou seja, você faz séries de repetições através do raciocínio humano para tornar essas razões, né, essa condição desse fenômeno observado, verdades axiomáticas, ou seja, incontestáveis ali. Então, é a partir do conhecimento, é o conhecimento real que lida com essas ocorrências ou com fatos, né? Toda a forma de existência se manifestando de alguma maneira, de algum modo. É importante destacar que o senso comum, ele já vivencia gerações, desde que a humanidade se entende, né, como sociedade, né, coletiva. Né? E, em termos científicos, né, a ciência, se eu comparar em idade, né, de vivência, ela é um bebezinho perto do senso comum. Tem 3 séculos de existência, né? Mas ela não significa, porque é um bebezinho, que ela tem desvantagem em relação ao senso comum. Na verdade, ela nos proporcionou, a partir do conhecimento científico, né, coisas
objetos, situações, conhecimentos que nós vivenciamos na atualidade, que são muito, né, que auxiliam muito no nosso dia a dia, do que comparado quando ela não existia. Então, ela é a nossa principal fonte de conhecimento que leva a humanidade para os lugares muito avançados, né, onde até então, antes da existência dela, a sociedade desconhecia. Os seres humanos sequer sabiam algumas condições como a gente vive hoje. Né? Então, quando a gente fala, ou quando a gente olha num contexto da sociedade, muitas pessoas não estão habituadas com a pesquisa, com métodos científicos. Usam, então, portanto, o senso comum para emitir as suas opiniões, os seus fatos e assim por diante. Já os cientistas buscam a verdade por trás dessas aparências, né? Usam o senso crítico, né? Fundamentado, então, fundamenta-se na recusa da emissão de valor sobre os acontecimentos que se pretende conhecer, né, profundamente. Então, se a gente for olhar pela definição da palavra ciência, a gente entende que ela pode ter uma amplitude um pouco grande, né? Ela pode ser ampla ali. E ela pode, então, dar a entender de uma diversidade de coisas. Mas elas podem estar relacionadas. Então, a gente pode entender a ciência como um conjunto de métodos característicos por meio dos quais os conhecimentos são comprovados. Eu vejo conjunto de métodos. Método. Ou um acervo de conhecimentos acumulados, proveniente da aplicação desses métodos. Olha o método aparecendo aí. Ou um conjunto de valores e costumes que governa as atividades chamadas científicas. Ou qualquer combinação desses itens anteriores. Então, veja que o método, a sistematização, está sempre voltada ali para o uso da ciência, ou para o uso do conhecimento baseado na ciência. Então, considerando que a gente tem que ter, a partir dessa condição do conhecimento científico, cada fenômeno observado, estudado, conduzindo à construção de teorias que vão ser testadas, observadas ou não por outros cientistas ou pesquisadores, a gente tem uma condição sistematizada por trás dessa análise, desse observável ou desse fenômeno que quer ser estudado. Então, a construção do conhecimento, quando se fala sobre o ponto de vista da ciência, ela exige um olhar objetivo, um estudo objetivo, baseado nesses observáveis, nesses dados reais ou concretos, que vão ser adquiridos através de métodos científicos. E quais são esses métodos? Então, esta é uma condição, né, de conhecer esses métodos fundamental para se usar quando se trata de conhecimento científico. E é o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula.